Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula 4 para falar sobre agora anti-inflamatórios esteroidais, que são anti-inflamatórios mais potentes do que o que nós vimos na aula 3, os anti-inflamatórios não esteroidais. Então cuidado, anti-inflamatório não esteroidal a gente usa a sigla AINES, que a gente viu na aula 3. Agora na aula 4 nós vamos falar dos AIEs, né, dos anti-inflamatórios esteroidais. A gente vai entender essa diferença, o que os diferencia dos anti-inflamatórios não esteroidais, e vocês vão ver que se tratam de anti-inflamatórios muito mais potentes, né, muito mais poderosos, com um mecanismo de controle da inflamação bem mais amplo do que o dos anti-inflamatórios não esteroidais que nós vimos na aula 3. Por isso, aqueles lá a gente deixa para as inflamações leves a moderadas. E esses daqui nós vamos usar em algumas inflamações graves. E eles também estão de uso, inflamação grave, controle de doenças autoimunes, até mesmo para imunossuprimir pacientes que precisam, por exemplo, receber um transplante ou que estão sendo atacados por uma doença autoimune. Então, são anti-inflamatórios mais poderosos. No nosso livro-texto, no Katzung, os anti-inflamatórios esteroidais estão sendo tratados no capítulo 39, tá? Vocês vão ver que ele faz uma introdução, mostra que os anti-inflamatórios esteroidais são originados a partir da molécula de colesterol. Mas vamos para a nossa aula. Essa é a mesma figura que nós usamos na aula 3 para falar dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Porque os anti-inflamatórios não esteroidais, vocês vão se lembrar, eles interferiam na cascata do ácido araquidônico. De que forma, né? Os anti-inflamatórios esteroidais interferiam na cascata do ácido araquidônico. Eles bloqueavam COX. E quando bloqueia COX, o ácido araquidônico deixa de ser convertido nesses eicosanoides, né? Então, o ácido araquidônico, com COX bloqueada, ele não se transforma em prostaglandinas, nem prostaciclinas e nem tramboxanos. Isso tem importantes efeitos para o tecido inflamado, né? Porque ele deixa de vasodilatar, a sensibilidade à dor diminui, a febre diminui e a agregação plaquetária diminui. Então, eu tenho inúmeros efeitos farmacológicos. Esse aqui explorado pelo AS, na dose de 100 mg, e esse efeito aqui anti-inflamatório explorado por todos os demais anti-inflamatórios não esteroidais. Então, só bloquear a COX, ou seja, só impedir essa parte da cascata do ácido araquidônico de acontecer, já é um potente efeito anti-inflamatório. O que os anti-inflamatórios esteroidais, então, que é o tema da nossa aula de hoje, fazem que eles são ainda mais potentes que essa turma aqui? Eles fazem o seguinte, gente, eles bloqueiam também a COX-2, mas não bloqueiam se ligando nela. Eles impedem a produção de COX-2. Daqui a pouco vocês vão entender como. O que mais que eles fazem? Muito mais potente, eles impedem a produção pela célula inflamada, tanto do infiltrado inflamatório quanto da célula lesada, ele impede que ela produza fosfolipase A2. Olha que efeito anti-inflamatório poderoso. Sem fosfolipase A2 sendo produzida, eu não gero ácido araquidônico. Ou seja, tudo isso aqui fica bloqueado. Eu nem produzo leucotrienos para broncocontrair, para gerar edema, e eu nem produzo tramboxanos, prostaciclinas e prostaglandinas, simplesmente porque não terá uma oferta de ácido araquidônico, já que a fosfolipase A2 não foi produzida. Essa é uma diferença de verbo que é muito importante vocês entenderem. Os anti-inflamatórios não esteroidais, essa turma aqui, eles bloqueiam a COX, eles se ligam na COX-2 já produzida e inibem ela. Já os anti-inflamatórios esteroidais, eles não se ligam em COX e em fosfolipase. Eles se ligam ao DNA, eles impedem que COX e fosfolipase sejam produzidas, ok? Esse aqui inibe direto, se liga na enzima COX. Esse aqui não, o anti-inflamatório esteroidal não deixa que a enzima COX seja produzida pela célula do tecido inflamado. Não permite que a fosfolipase A2 seja produzida pela célula do tecido inflamado. Sem essas duas enzimas sendo produzidas, gente, a cascata do ácido araquidônico fica completamente inibida. Então, eles são poderosos agentes anti-inflamatórios. Mas mais que isso,
Vocês vão ver que agentes anti-inflamatórios esteroidais também inibem as próprias células imunológicas, inibem a ativação e são capazes de reduzir até o número dessas células imunológicas no corpo. Ou seja, gente, se eles são capazes de reduzir a nossa resposta imune, eles não são meros anti-inflamatórios. Eles podem ser até mesmo imunodepressores, ou seja, imunossupressores. Vocês vão ver que tem momentos que essa imunossupressão é desejada, como, por exemplo, para evitar um ataque autoimune numa doença autoimunológica, ou para evitar que o sistema imune rejeite um órgão num transplantado. Então, às vezes, esse efeito anti-imunidade dos anti-inflamatórios esteroidais é desejado. Só que fora desse contexto, esse efeito é perigosíssimo, porque vai me deixar suscetível a ter várias doenças infecciosas oportunistas, uma vez que o meu sistema imunológico está sendo reprimido pelo anti-inflamatório esteroidal. Por fim, ele também inibe a desgranulação do mastócito e a ativação do macrófago. Dessa forma, gente, eles inibem não só a imunidade que é recrutada pelo tecido inflamado, né, o infiltrado inflamatório, as células do infiltrado inflamatório, como eles também inibem as próprias células sentinelas que disparam o processo inflamatório. Então, gente, anti-inflamatórios esteroidais bloqueiam a inflamação por todas as vias imagináveis. Bloqueiam as enzimas que ativam a cascata do ácido araquidônico e bloqueiam as células que disparam e que mantém o processo inflamatório. Bloqueia tanto as células sentinelas, mastócito e macrófago, quanto as células do infiltrado, eosinófilo, neutrófilo e linfócitos. Com uma atividade tão potente sobre essas células imunes que eles podem ser considerados não só meros anti-inflamatórios, podem ser considerados inclusive imunossupressores, capazes de deprimir a resposta imunológica. Lembra, muito cuidado. Deprimir a resposta imunológica é desejável, às vezes, num paciente com doença autoimune, que o sistema imunológico está muito ativo, está atacando o próprio organismo. É desejável num transplantado, que eu não quero que esse órgão seja rejeitado. Mas cuidado, depressão do sistema imune não é desejável numa série de situações. Imagina usar esses medicamentos aqui num paciente que possui HIV. Ele já tem o vírus do HIV atacando o seu sistema imunológico. Se ele ainda usar um anti-inflamatório esteroidal, aí que a imunidade dele vai ficar muito comprometida. E ele pode até falecer por conta de infecções oportunistas. Portanto, o uso crônico desses anti-inflamatórios esteroidais fragiliza nosso sistema imunológico. Perigoso em muitos contextos, pelo fato de propiciar o surgimento de infecções oportunistas. Acham que esses medicamentos aqui, anti-inflamatórios esteroidais, estão sendo usados em pacientes que têm Covid-19? Não, Covid-19 é uma doença infecciosa, né, viral. Eu preciso do meu sistema imunológico ativo. Então, está se evitando usar anti-inflamatórios esteroidais nesses pacientes, porque a gente entende que a imunidade deles vai ficar reduzida. A capacidade deles de responder à Covid-19 vai ficar reduzida. Vamos aqui, para a gente entender como é que esses anti-inflamatórios esteroidais surgiram. Contei essa historinha na sala, né? Pesquisadores, né, descobriram que a glândula suprarrenal, que é um tecido glandular que fica acima dos rins, ele era capaz de pegar a molécula de colesterol, aqui é a molécula de colesterol, e convertê-la em um hormônio anti-inflamatório, o cortisol. Reparem, gente, olha o núcleo esteroidal aqui na molécula do colesterol. São esses 4 anéis, A, B, C e D. Eles também estão presentes na molécula do cortisol, que é o nosso hormônio anti-inflamatório, produzido pela glândula suprarrenal a partir de colesterol. Olha a importância do colesterol aqui na produção de um importante hormônio, o hormônio anti-inflamatório, anti-estresse, que é o hormônio do cortisol. O cortisol, gente, então, depois que ele foi identificado no nosso organismo, né, quando os farmacologistas perceberam que nós tínhamos um hormônio anti-inflamatório, a ideia que veio de cara foi, vamos tentar copiá-lo em laboratório. E nós conseguimos, gerando uma cópia do cortisol laboratorial, sintética. Essa molécula é a hidrocortisona ou cortisona. É a primeira molécula que nós desenvolvemos sintética
copiando os efeitos anti-inflamatórios do cortisol. Tanto que ambos têm a mesma potência, por isso que eu atribuo a eles potência 1. Depois disso, gente, nós geramos prednisolona, vou citar aqui alguns, tá? Anti-inflamatórios esteroidais conhecidos, bastante usados no nosso país. Prednisona, prednisolona, triancinolona, dexametasona e betametasona. Repare, gente, que a potência foi aumentando. À medida que essas moléculas foram mudando, a potência foi aumentando. Ó. Prednisona é 4 vezes mais potente que o cortisol e a hidrocortisona. A prednisolona é 5 vezes mais. A triancinolona, 10 vezes mais. A dexametasona, 25 vezes mais. E a beta pode até passar de 30 vezes mais potente que a hidrocortisona. Tá vendo que dependendo lá nos anti-inflamatórios não esteroidais, não tinha diferença de potência entre eles. Entre diclofenaco e ibuprofeno, tinha diferença de toxicidade, mas não de potência, de eficácia. Aqui tem, né, nos anti-inflamatórios esteroidais, eu tenho moléculas bem mais potentes que outras. E aqui é interessante que esses medicamentos, vocês vão encontrar eles na forma de comprimido, vão encontrá-lo na forma de pomadas e também injetáveis. E aí o uso vai ser de acordo com a gravidade, com o tecido que você quer atingir. Eles são muito eficazes em formulações tópicas também, né? Vocês já devem ter usado pomadas contendo a dexametasona, por exemplo. Mas ela está presente em comprimidos, ela está presente em formas pastosas, né? Como cremes, pomadas. E esses três aqui, gente, budesonida, fluticasona e beclometasona, são 3 exemplos de anti-inflamatórios esteroidais, mas que têm uma particularidade. Eles estão no mercado na forma de spray, de aerosol, ou seja, para via pulmonar, anti-inflamatório esteroidal para via pulmonar. Opa, é alguém que está tomando esse medicamento para desinflamar pulmão. Quem é que tem pulmão cronicamente inflamado ou que tem vias aéreas cronicamente inflamadas? Sinusite, né? Quem tem sinusite tem via aérea superior cronicamente inflamada, sinusite e rinite. Quem tem bronquite e asma tem vias aéreas inferiores cronicamente inflamadas. Então precisa de medicamentos anti-inflamatórios por via pulmonar. E aí eu tenho como opções no mercado esses 3 anti-inflamatórios esteroidais, tá? Não uso no pulmão anti-inflamatório não esteroidal, eu nem tenho anti-inflamatório não esteroidal por via tópica, por via pulmonar, né? Eu só tenho anti-inflamatório esteroidal por via pulmonar, esses 3. Esses outros não, a gente é mais incomum nós encontrarmos eles em via aerosol. Isso aqui está na parte de comprimidos, integram comprimidos, pomadas, cremes e também injetáveis. Ok? Vamos entender por que o anti-inflamatório esteroidal é tão poderoso, gente? O anti-inflamatório esteroidal, assim como o cortisol, ele entra nas nossas células, se liga no receptor de corticoides ou no receptor de glicocorticoides, e aí esse fármaco ligado no receptor, ó, o receptor de glicocorticoides é uma proteína do citoplasma. Quando o cortisol ou qualquer um desses anti-inflamatórios esteroidais se ligam no receptor de glicocorticoides, eles viajam juntos para o núcleo, e lá no núcleo da célula, eles alteram a expressão gênica das células com profundos efeitos anti-inflamatórios e também imunossupressores. Aí eu marquei para vocês em amarelo o que é efeito anti-inflamatório e marquei em laranja o que é efeito imunossupressor. O que é anti-inflamatório? É reduzir a produção das enzimas fosfolipase A2 e COX-2. Então ele para a cascata do ácido araquidônico porque a célula deixa de produzir as enzimas que ela precisa para gerar o ácido araquidônico, a fosfolipase A2, e para gerar as prostaglandinas, prostaciclinas e tramboxanos, a COX-2. E ele também reduz a produção de citocinas. Lembra que as citocinas são importantes para iniciar a cascata do ácido araquidônico e para atrair células do infiltrado inflamatório para o tecido? Então eles bloqueiam essas ações, que são poderosas ações anti-inflamatórias. E por que eles também são imunossupressores? Porque ele diminui a ativação das células imunológicas, né? Tanto a ativação de células sentinela, como macrófago e mastócito,
quanto à ativação de células até de imunidade adquirida, como os linfócitos. Eles diminuem, inclusive, gente, o número total de leucócitos em circulação. Quem faz uso de anti-inflamatório esteroidal por muito tempo, a contagem de leucócitos no hemograma fica reduzida, incluindo de linfócitos, ou seja, ele prejudica até mesmo a resposta de imunidade adquirida. Lembrando, esse efeito imunossupressor, mais uma vez, é desejável num paciente com doença autoimune, num transplantado, mas ele é totalmente indesejável num paciente fora desse contexto, porque se eu tiver depressão da imunidade, eu vou gerar das muitas reações adversas possíveis com o uso de anti-inflamatórios esteroidais em doses altas e por muito tempo, que são infecções oportunistas. Então, cuidado. Usar esse fármaco aqui por muito tempo pode provocar infecções oportunistas. O que mais que eles podem provocar de reações adversas? Gente, lembrando que esses anti-inflamatórios esteroidais, eles são considerados seguros se tomados por até 2 semanas, 15 dias. Passados de 15 dias, ou seja, um uso mais prolongado de anti-inflamatórios esteroidais podem gerar efeitos adversos perigosíssimos, inclusive a morte. Quais são as reações adversas perigosas, graves, que eu espero ver num paciente em uso de anti-inflamatórios esteroidais, especialmente dos mais potentes, por períodos superiores a 15 dias? Depressão induzida por medicamentos, um quadro depressivo grave, aumento do catabolismo de proteínas, ou seja, desgaste dos músculos, quebra de proteínas nos músculos, gera fadiga muscular, fraqueza. Aumento da glicemia e aumento da insulina, então eles alteram o metabolismo de lipídios. Provocam, aqui tá ruim, né? Aqui é redistribuição de gordura nos ombros, pescoço e face. Gente, esse indivíduo adquire uma face arredondada, um pescoço arredondado e os ombros também, porque a gordura começa a se redistribuir nessas regiões. Isso aqui é conhecido como face de lua, né? A pessoa fica com o rosto arredondado. Retenção de água e sódio, gerando edema e inclusive hipertensão, porque o indivíduo retém líquidos, aumenta o volume sanguíneo, então ele tem hipertensão, retenção de líquidos. Isso também é provocado pelo uso crônico de alguns anti-inflamatórios esteroidais, uns provocam mais que outros, depende muito da dose, do tempo de tratamento. As infecções oportunistas que nós já falamos, e por fim, uma reação adversa que pode inclusive levar à morte do paciente, que é a síndrome de Cushing. Ela pode ser provocada por um tumor na suprarrenal, mas também pode ser provocada por um excesso de uso de anti-inflamatórios esteroidais. Eu não vou detalhar a síndrome de Cushing, eu quero que vocês pesquisem o que é a síndrome de Cushing. Já adianto que ela é pode ser consequência do uso excessivo de anti-inflamatórios esteroidais em dose alta e por longos períodos. Mais uma vez, até 15 dias, esses anti-inflamatórios são considerados os mais potentes que existem e relativamente seguros. Depois de 15 dias, o uso deles pode começar a comprometer significativamente esse organismo. Pode deprimir a imunidade, pode dar depressão, né, no sistema nervoso central, pode alterar o metabolismo de proteínas, de lipídios e de carboidratos. Então, uma alteração geral do metabolismo energético, retenção de líquidos com edema e hipertensão. Então, os anti-inflamatórios esteroidais, depois de 15 dias, eu tenho que estar muito atento, porque os efeitos adversos podem ser intensos, inclusive gravíssimos, como a síndrome de Cushing. Gente, o cortisol tem uma meia-vida curta, mas esses medicamentos, à medida que eles foram sendo desenvolvidos, a meia-vida deles foi sendo prolongada. Deixa eu mostrar para vocês quem são aí os que têm meia-vida mais longa, que agem por muito tempo. Vocês vão ver qual que é o tempo de ação desses medicamentos no nosso organismo. Olha só, gente, aqui no Goodman, ele está mostrando para nós que cortisol e hidrocortisona têm ação curta. O que é ação curta? 8 a 12 horas no nosso corpo.
Já a prednisona, prednisolona, triancinolona tem ação intermediária. O que é intermediária? 12 a 36 horas, né? Podem agir quase um dia e meio. Já a beta e a dexametasona, além de serem os mais potentes, eles são também de ação longa. Olha só, a betametasona, gente, ela pode durar até 72 horas. Ou seja, 3 dias, né? 3 dias de ação. Você aplica dexametasona injetável num paciente, ela continua com ação significativa no organismo dele, ou seja, uma meia-vida ainda. Ela pode demorar para cair a sua concentração no sangue pela metade, ela pode demorar 72 horas para fazer isso. Olha que loucura. Então pensa o seguinte, você aplicou 100 miligramas, você vai ver, você pode ver a metade disso, 50 miligramas, só daqui a 3 dias. Por isso, muitas vezes, o indivíduo vai tomar uma única injeção de dexametasona a cada 15 dias, porque a meia-vida dela é muito longa, ela demora a ser eliminada pelo organismo. Aqui tem um desenho no Goodman detalhado de como o glicocorticoide se liga no seu receptor, né? Nós vamos ficar com aquela versão mais simples, que eles apenas entram, ligam no receptor de glicocorticoides, vão para o núcleo e alteram a transcrição gênica, né? Então, a síntese de proteínas na célula fica alterada. Isso, gente, é um efeito farmacológico muito intenso. Você está mudando a forma como a célula expressa as suas proteínas, né? Como ela transcreve os seus genes e como ela traduz e, consequentemente, as proteínas que ela traduz. Isso é um efeito farmacológico muito, muito poderoso. Deixa eu ver se aqui eu consigo mostrar para vocês os anéis. Bem bacana. Aqui o Goodman traz todas as moléculas, ó, triancinolona, dexa, beta, prednisona, hidrocortisona. Se vocês repararem, ó, essas moléculas todas têm o núcleo esteroidal, ó, A, B, C e D, os 4 anéis. Por quê? Porque todas elas vieram do colesterol e o colesterol possui esses 4 anéis na sua molécula. Ok? Essa é a nossa aula de anti-inflamatórios esteroidais. São anti-inflamatórios bastante usados, potentes, seguros, relativamente seguros, com até 2 semanas de tratamento. Depois disso, uma miríade aí, uma enorme quantidade de efeitos adversos possíveis. Aqui eu estou citando só alguns, os mais significativos, mas eles podem provocar uma gama muito grande de efeitos adversos virtualmente em todos os tecidos do corpo. Esses 3 aqui, que são também encontrados na forma de spray, nós vamos retornar a eles na farmacologia da asma. Então lá na asma fala um pouco mais deles. Tá ok? Esses são os anti-inflamatórios esteroidais, né? Potentes fármacos que bloqueiam a produção de ciclooxigenase, de fosfolipase, inibem a ativação e o número de células imunológicas, seja elas sentinelas do tecido, sejam células do infiltrado inflamatório, incluindo os linfócitos da imunidade inata. Por isso eles não são meros anti-inflamatórios, eles podem ser também imunossupressores, especialmente durante terapias prolongadas em altas doses. Certinho? Dúvidas, vocês me mandem pelo WhatsApp ou pela via que vocês acharem mais fácil, lá pelo Instagram, aqui pelo YouTube. Lembrando que se vocês deixarem para me mandar pelo YouTube, fica um pouquinho mais demorada a resposta. É melhor vocês me mandarem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, ok? Até mais.